Aulas na academia. 4 aulas acontecem em horários e salas diferentes em uma academia. Use as dicas e descubra quando, onde e quem dá cada uma das aulas. Então vamos lá. Primeira dica. Theo dá aula de yoga. Diretão. Então o Theo ele dá aula de yoga. Já posso marcar direto aqui. Segunda dica. Sobre o professor que dá aula na sala 3 e o professor que dá aula às 9 da noite. O professor que dá aula às 9 da noite não dá aula na sala 3. Porque ele está falando de duas pessoas diferentes. Um dá aula de yoga e o outro dá aula de pilates. Não necessariamente nessa ordem. Então pensa comigo. Se o professor que dá aula na sala 3 ele der aula de yoga, por exemplo, automaticamente o que dá aula às 9 da noite, ele vai dar aula de pilates e vice-versa. Portanto, o que nós podemos concluir é o seguinte, que quem dá aula na sala 3 não pode dar aula de alongamento e não pode dar aula de zumba, porque ou ele dá aula de pilates ou dá aula de yoga. E mesma coisa do professor que dá aula às 9 da noite. Por isso que eu também marco alongamento e zumba, que ele também não dá aula. Certo, pessoal? Vamos para a dica 3 agora. A aula do Charles é 2 horas antes da aula que acontece na sala 3. Beleza, olha só. O professor Charles dá aula 2 horas antes do professor da sala 3. Então o Charles não dá aula na sala 3. E o Charles, ele não dá aula nem 9 horas e nem 8 horas. Por quê? Se ele der aula às 18 horas, o professor que dá aula na sala 3 vai dar aula às 8 da noite. E se ele der aula às 19 horas, o professor da sala 3 vai dar aula às 9 da noite. Por isso que o Charles não pode dar aula às 8 horas, porque já que são 2 horas de diferença, de 8 para 9 tem apenas uma. E o professor da sala 3, ele não pode dar aula às 6 horas e nem 7 horas, porque o Charles dá aula 2 horas antes dele. Então, no mínimo, o professor da sala 3 tem que dar aula 8 da noite. E, de fato, ele vai dar aula 8 da noite, porque ele não dá aula 9 da noite. Porque aqui na dica 2, que te falou agora há pouco, o professor que dá aula na sala 3 e o professor que dá aula 9 horas, ou seja, duas pessoas diferentes. Por isso, que aqui sobrou 8 horas da noite. E sabendo isso, o Charles, ele dá aula às 18 horas. Beleza? Conseguimos descobrir mais uma dica aí. A aula do Theo é às 9 da noite. Já está afirmando. Então, o Theo, que dá aula de yoga, ele dá aula às 9 da noite. Logo, o Theo que dá aula de yoga também vai ser às 9 da noite. Beleza? Theo não dá aula na sala 2. Pô, se o Theo não dá aula na sala 2, que eu vou marcar bem aqui, o yoga também não dá aula na sala 2. Já que o Theo dá aula 21 horas, então 21 horas também não vai ser na sala 2. E olha só, o 21 horas também não dá aula na sala 3. Então o yoga também não dá aula na sala 3 e o Theo, que é yoga, não vai dar aula na sala 3. A aula de alongamento, que é a dica 6, acontece mais tarde do que a aula que acontece na sala 4. Se a aula de alongamento acontece mais tarde que na sala 4, eu posso logo marcar que a sala 4 não é a sala que tem alongamento, certo? E eu posso dizer o seguinte, que o horário mais tarde que ele pode dar aula é às 20 horas, porque 21 horas já está marcado. Então, se ele der aula 8 da noite, o professor que dá aula na sala 4, ele pode dar aula ou 18 horas ou 19 horas. Só o que não está marcado é 21 horas, porque ele não pode dar aula depois do professor que dá aula de alongamento. Na feita que eu marquei aqui, olha, 9 da noite, olha só que sobrou, que a sala 1 dá aula às 21 horas. E antes da gente ler a dica 7, olha quem dá aula às 21 horas, não é o Theo? Então o Theo, ele dá aula na sala 1. E o yoga é justamente na sala 1, beleza? Dica 7. A aula de zumba acontece 1 hora antes da aula do Edu. Então, o Edu não dá aula de zumba. E o Edu também não dá aula no primeiro horário, porque a aula de zumba acontece 1 hora antes da dele. Então, se o Edu, por exemplo, der aula às 19 horas, o zumba vai dar aula às 18. Se o Edu der aula às 20 horas, o zumba vai dar aula às 19, porque é 1 hora antes. Então, o Edu, ele não dá aula às 21 horas, já está marcado aqui. Eu posso desconsiderar que o professor que dá aula de zumba dá aula às 20 horas. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada geral se tem alguma dica que a gente pode já descobrir. Olha aqui o Pilates, sala 3. Já está tudo marcado aqui na sala 3, está faltando apenas o Pilates. Então, o Pilates acontece na sala 3. E o alongamento acontece na sala 2. E o Zumba acontece na sala 4. Se o alongamento ocorre na sala 2, a sala 2 não é nem 20 horas e nem 21 horas, então o alongamento também não vai ser nem 20 horas nem 21 horas. Olha o que sobrou aqui para 20 horas, Pilates. Então a gente já marca essa opção aí. O Charles, ele não dá aula na sala 3. Então Pilates não pode ser o Charles, tá?
Pessoal, vamos para a dica 6. A aula de alongamento acontece mais tarde do que a aula que acontece na sala 4. Se acontece mais tarde que na sala 4, olha só que vai sobrar. Só tem 2 horários. Então, o alongamento vai ser às 19 horas e a sala 4 às 18 horas. E aí, consequentemente, olha que sobrou aqui por 19 horas a sala 2 e o que sobrou aqui por 18 horas, o Zumba. Sabendo isso, olha o que acontece. O professor que dá aula de Zumba na sala 4 e às 18 horas. Por que eu estou falando do Zumba? Porque a dica 7, olha que fala aqui, ó, a aula de Zumba acontece 1 hora antes da aula do Edu. Então, se o Zumba, novamente, dá aula às 18 horas, o Edu, ele dá aula às 19 horas. E, consequentemente, o Ivan dá aula às 20 horas. Beleza? Vamos aqui na resposta agora. O Charles dá aula às 18 horas. 18 horas dá aula na sala 4. Então, o Charles dá aula na sala 4. O Edu dá aula às 19 horas. 19 horas dá aula na sala 2. Então, o Edu dá aula na sala 2. Aí sobrou aqui a sala 3 para o Ivan. A sala 2, que é alongamento, olhando aqui para a nossa resposta, o Edu dá aula na sala 2. Então, o Edu dá aula de alongamento. E aí, o Ivan dá aula de pilates. E, por fim, o Charles dá aula de Zumba. Ó, cliquei aqui, vou verificar se está certa a resposta. A gente clica e confirma que a resposta está correta.